As epístolas da prisão são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas foram redigidas na prisão. Há alguma discussão sobre se todas foram escritas durante o tempo em que Paulo esteve preso em Roma ou durante um período em que ficou detido em Cesareia. Se todas são do tempo da prisão na capital do Império, elas foram elaboradas entre 62 e 63 d.C. A carta aos Efésios se inicia com uma das mais gloriosas passagens das Escrituras, pois descreve as grandes bênçãos que os cristãos experimentam por estarem em Cristo. Tais promessas foram planejadas por Deus desde antes da criação do mundo. Inclui o perdão dos pecados, a adoção para os que se tornam filhos de Deus, a alegria da glória de Deus e a posse do Espírito Santo como garantia da redenção e da plena herança da vida eterna, conforme Efésios 1. A epístola medita sobre essas bênçãos e o maravilhoso amor de Deus por seu povo, amor este que leva à grande demonstração da graça na salvação dos que têm fé em Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, unida no chamado e no propósito. Portanto, o povo de Deus deve viver como filho da luz, andar cheios do Espírito Santo, ser imitadores de Deus e testemunhas dele no meio das trevas do mundo ao redor. Paulo prossegue e expõe como certos relacionamentos específicos refletiram o amor de Deus por seu povo. Em Efésios 5, por exemplo. Depois, insistiu em que os cristãos permanecessem firmes na fé e colocassem toda a armadura de Deus, liberados pelo Espírito e obediência à palavra do Senhor, conforme Efésios capítulo 6. Filipenses é uma carta de agradecimento. O apóstolo escreveu para agradecer aos cristãos de Filipos pela recente ajuda financeira que lhe enviaram. Os crentes daquela cidade aparentemente eram mantenedores fiéis do ministério de Paulo, e sua gratidão a Deus pela vida deles brilha por toda a carta. Os comentários pessoais sobre Epafrodito e sua enfermidade refletem um relacionamento pessoal que o apóstolo mantinha com seus irmãos. Paulo advertiu-os com relação aos judaizantes em Filipenses 3 e os desafiou a permanecer firme e continuar a viver vidas dignas de Cristo, qualquer que fosse a situação que tivessem a enfrentar. A passagem mais teológica notável pode ser encontrada em Filipenses capítulo 2. O texto fala sobre a humildade de Cristo, uma característica que ninguém no mundo antigo e muito menos no moderno realmente aspira. Esta humildade, demonstrada por Jesus, que acompanhou seu chamado até a cruz, proporciona a base e o exemplo ao apelo de Paulo para que os filipenses continuassem unidos em humildade, sem murmurações, enquanto cumpria o próprio chamado. Esta vocação é resumida por Paulo em Filipenses capítulo 2, 14 ao 17. Deveriam resplandecer como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Os cristãos de Colossos provavelmente eram, na maioria, gentios. Portanto, foram os primeiros a se converter ao Evangelho por intermédio do ministério de Epáfras. Colossenses 1 e 7, também o 2 e o 13. Pelo que Paulo diz, os eruditos inferem que, ao escrever esta carta, ele estava preocupado com algumas doutrinas falsas que haviam entrado na igreja. Talvez o ensino herético tenha diminuído a importância de Cristo, pois enfatizava demais a sabedoria humana. Talvez insistissem na adoção de certas práticas judaicas, como a circuncisão e a guarda do sábado. A adoração de anjos provavelmente fazia parte das ideias e possivelmente
havia também uma ênfase no misticismo e nas revelações secretas. Em resposta a tudo isso, Paulo falou sobre a preeminência de Jesus sobre todas as coisas. Somente Ele é o cabeça da igreja, é o Criador pré-existente e o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Foi em Cristo que aquelas pessoas haviam morrido para o pecado e ressuscitado por Deus para uma nova vida. Foi nele que todos foram perdoados. Em Cristo, as leis do sábado e sobre comidas e bebidas foram consideradas redundantes, pois eram apenas sombras que esperavam a manifestação do Filho de Deus. O desafio para esses cristãos agora era que não se afastassem de Jesus em busca de experiências espirituais por meio de anjos ou da obediência a preceitos legais. Pelo contrário, conforme Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Deveriam viver como escolhidos de Deus e filhos consagrados, a fim de que a palavra de Cristo habitasse neles abundantemente. Paulo escreveu Filemon para tratar do problema específico do escravo fugitivo, deste Onésimo. Segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível da pena de morte. Paulo intercede junto a Filemon em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta como um irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor com o que acolheria o próprio Paulo.